Bom, pessoal, nesse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho, eu vou apresentar para vocês o que é um artigo de revisão sistemática, né? Tem alguns trabalhos que falam também meta-análise, né? Muito parecido com revisão sistemática, mas a gente vai falar especificamente da revisão sistemática hoje, tá? Então, basicamente, né, um artigo que ele tenta revisar, né, agrupar informações de vários artigos originais e através dessa análise sistematizada desses diferentes artigos, né, tenta concluir algo, né, de uma forma mais integrada, né, abordando esses diferentes trabalhos que foram listados numa área específica. Então, a área que é o tema específico que ele está buscando aqui, né, são os efeitos do exercício físico em idosos fragilizados, né? E aí, o que será o que esses trabalhos que foram feitos com idosos conseguem concluir, né, quanto aos benefícios para essa característica dessa população. Então, nesse tipo de artigo, né, você tem, deixa eu mostrar, fazer um panorama geral para vocês aqui. Então, você tem, né, na primeira página, geralmente, né, sempre o título, né, e aí aqui os autores, tá? Aqui embaixo você consegue ver da onde que esses autores são, então da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, né? E aí aqui você tem um resumo, e aí que essa revista ela apresenta três línguas diferentes, né? Então isso é interessante, né? Português, o francês e o inglês aqui. Mas na grande maioria, né, é sempre o inglês, justamente para as pessoas terem mais acesso, ou ampliar o acesso a essa informação. Bom, a partir daí, do resumo, a gente tem uma introdução, né? E nessa introdução, geralmente a gente fala muito, deve ser falado muito sobre o problema que o artigo está querendo tratar, né? Principalmente nessa parte mais inicial aqui. Então, ele fala do envelhecimento populacional, né? De como a quantidade de idosos, né? Como isso tem afetado a sociedade, a qualidade de vida dos idosos, né? Então aqui ele fala depois no segundo parágrafo do declínio, né? De vários aspectos da senescência e da senilidade, enfim, e entra no aspecto da fragilidade. Então ele está enfatizando, né, o problema, e aí depois ele vai tentar falar mais especificamente do aspecto de como o exercício, né, pode, por exemplo, contribuir para retardar esses problemas associados ao envelhecimento. Tá? Então, a introdução ele apresenta o problema e tenta dar uma indicação de como pode ser feito o retardar esse problema, né? O tratar desse problema. E aí, então, apresentado o artigo, essa parte da introdução, ele mostra, no final, ele geralmente é feito a apresentação do objetivo. Então, olha aqui ó, o objetivo. Né? Então, esse trabalho teve como objetivo realizar um aprofundamento teórico sobre os efeitos do exercício físico em idosos fragilizados. Então, sempre no final da introdução, a gente vai encontrar o objetivo do trabalho. Tá? E aí ele fala da metodologia, né? Então existem algumas, ele fala como que ele fez para buscar esses trabalhos em si, né? Então ele fala dessas bases eletrônicas, né? O Cielo aqui que a gente já falou, o PubMed, algumas outras aqui também. E aí ele fala o período. Então, ó, em outubro de 2016, ele aplicou essas palavras-chave, né? Então, o idoso fragilizado, exercício, ensaio clínico, né? E aí aqui ele demonstra como que ele aplicou essas palavras-chave nessas bases eletrônicas aqui, tá? E aí, aqui, ó, ele mostra, né? Aqui ele já, nos resultados, ó, foram encontrados 110 artigos, né? Então ele começa com 110 e ele vai apresentando como que os artigos que foram duplicados, né? Que às vezes o mesmo artigo aparece duas vezes, tem que fazer análise um por um. Então como que esses artigos atendem ou não os critérios
os critérios de inclusão e exclusão que ele estabeleceu, até chegar nos 12 artigos finais lá, que foi o que ele pensa, né, em incluir de acordo com os critérios que ele colocou. Os critérios ele descreve aqui na metodologia. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Né? Então, por exemplo, ó, quanto aos critérios de exclusão, né, ele fala os artigos que eram repetidos, né, idosos hospitalizados, enfim, ele descreve bem aqui, então, qual é a população que ele quer tratar e quais são as condições que ele quer incluir, certo? Então, passado essa parte, né, então, da metodologia e dos resultados, especificamente de como ele fez a Bustos, né, então ele entra aqui, ele apresenta aqui todos os artigos que ele incluiu, né, então deixa eu ver se eu consigo virar aqui a página para a gente conseguir, page display, rotate view, então vou girar aqui a página, ó, agora a gente consegue ver como. Então aqui essa tabela faz essa descrição de cada um dos artigos que foram encontrados, né? Então, né, ele tem lá os 12 artigos e aí uma breve descrição dos artigos. Então a qualidade metodológica, então ele consegue ser o artigo, quantidade de pessoas, quais são os critérios e tal. Então ele consegue ter uma qualidade, quanto maior o valor, melhor o significado, né? Maior o significado dos achados. Né, os critérios que ele aplicou, os grupos, grupo controle, grupo intervenção, né, então a quantidade de pessoas, o que foi feito na intervenção especificamente para aquele idoso e os resultados aqui que foram encontrados. Né? Então ele faz esse procedimento para todos os artigos, para esses 12 artigos que ele encontrou a partir daquela seleção. Né? Então é muito interessante porque ele, lendo esse quadro aqui, você consegue ter uma boa informação de todos esses artigos que trataram do assunto. Né? Então, é uma forma muito rápida, né, acurada de você se atualizar sobre esse assunto. Tá? E aí, aqui, logo depois desse quadro, né, ele apresenta a discussão. Então a discussão, basicamente, é um período, né, uma sessão que vai abordar, tentar explicar os achados do trabalho, né, ele vai discutir. Então por que será que acontece, né, esses determinados benefícios do exercício nessa população? Né? Então, geralmente esse primeiro parágrafo aqui da discussão, geralmente as pessoas fazem um breve resumo dos principais achados. Né? Então, olha aqui, ó, os resultados dessa pesquisa comprovam que os exercícios trazem efeitos benéficos para os idosos fragilizados, sendo que houve melhorias em aspectos funcionais, como aumento de força, membro inferior, mobilidade, equilíbrio, tal. Aspectos relacionados à qualidade de vida, né? Redução da incidência de quedas, aspectos cognitivos. Né? Então ele faz um resumo de todos os principais benefícios do exercício nesses idosos fragilizados. Né? Aí depois aqui, ó, eles apresentam, né, tentam explicar por que isso acontece. Né? Compara com outros trabalhos, né? Tá aqui outros trabalhos que encontravam, né, essa característica dos idosos. Né? Enfim, então ele vai estabelecendo essas relações, tá? Essa discussão, e por fim aqui você tem a conclusão, né, do trabalho, né, que a partir de toda essa discussão. Né? Então geralmente a gente tenta fazer uma conclusão mais pontual, mais direcionada. Né? Então aqui, por exemplo, ele fala, então o exercício físico traz os efeitos benéficos, né, para os idosos, né, aspectos físicos, cognitivos de qualidade de vida. Né? Então é interessante, né, como que mesmo o idoso muito fragilizado, né, a gente está falando dos idosos com acima de, às vezes, em torno de 85, 90 anos, você já consegue identificar um benefício. E as referências, né, por fim, aqui, listando que você quiser voltar especificamente para cada um desses artigos, você consegue, né, buscar mais especificamente o que você está procurando. Tá bom, pessoal? Então,
Então, isso aqui é um panorama do que é um artigo de revisão, né? Se vocês podem se guiar utilizando esse panorama para buscar outros ou entender informação de um artigo de revisão, né, sistemática, né? Então, a sistematização, ela vem justamente nesse sentido de organizar as palavras-chave, né, estabelecer critérios. Então, você estabelece isso antes de buscar os artigos e vai lá nessas bases de dados e procura esses artigos de forma sistematizada, né, repetida entre todas essas bases, e aí você tem uma informação sistematizada, tá ok? Então é isso.